Olha, vem uma pergunta que não quer calar ultimamente. E aí, o Drex foi cancelado? Essa dúvida surgiu no meio de muita notícia desencontrada. Mas a verdade, sabe, ela é bem mais complexa e nos força a pensar em algo muito maior. Não só sobre tecnologia, mas sobre a essência do dinheiro, sobre o que ele é e, no fim das contas, quem manda nele. Então, essa é a pergunta que está no ar, né? O Banco Central jogou a toalha? Desistiu do projeto? Bom, a resposta rápida é não. Mas é na resposta longa que a história fica de verdade interessante. É que, na verdade, longe de ser cancelado, o projeto talvez só tenha se mostrado de verdade agora. Sabe, essas mudanças recentes, elas acabaram expondo a filosofia real por trás dele. E isso nos deu uma janela, uma visão bem mais clara do futuro que estão desenhando pra gente. Então vamos mergulhar nisso. A gente vai olhar para a verdade por trás da mudança, entender essa ideia de um dinheiro que obedece ordens, a diferença entre os tipos de moeda digital, o paradoxo do controle, a questão da transparência e, por fim, o que tudo isso significa para o futuro da nossa autonomia. Para começar, vamos pegar a notícia mais quente, o abandono da tecnologia blockchain. E olha, isso aqui não é só um detalhezinho técnico, não. É uma decisão que abre uma porta para a gente entender a alma do projeto e o tipo de controle que ele realmente quer ter. E é justamente essa busca por controle que nos leva pro centro de tudo, pro coração da questão. Para entender o Drex, a gente precisa sacar o que faz ele ser diferente, mas assim, fundamentalmente diferente de tudo que a gente já chamou de dinheiro. E a chave está numa palavra só. Olha só essa comparação. É perfeita para entender. Pensa no Pix. O que ele é? Um meio de pagamento, certo? Uma ferramenta genial para transferir o real de um lado para o outro. Agora, o Drex. O Drex é outra coisa. Ele não move o dinheiro. Ele é o próprio dinheiro. É a versão digital do real. Só que tem um detalhe. Ele é programável. Ele vem com regras de fábrica. Dinheiro programável. Parem e pensem um pouco nesse conceito. É pesado. A gente está falando de algo que deixa de ser só um meio de troca neutro, sabe, que serve para qualquer coisa, e passa a ser um instrumento. Um instrumento que já nasce com um manual de instruções, com restrições, um dinheiro que pode ser controlado lá na sua origem. E é aqui que a conversa fica ainda mais séria. Porque veja bem, não dá para colocar toda a moeda digital de Banco Central, as tais CBDCs, no mesmo saco. Existe uma diferença fundamental entre os modelos, e essa diferença não é só técnica, ela é cívica. É aqui que mora o debate filosófico. De um lado, a gente tem o que chamam de CBDC de atacado. Pensa nisso como algo que roda só entre os grandões, bancos, instituições financeiras. O risco cívico para a gente, para o cidadão comum, é baixo. Agora, do outro lado, existe o modelo de varejo, e esse sim, é para todo mundo. É para usar no dia a dia. E é esse modelo que acende todos os sinais de alerta. É nele que as palavras controle, rastreabilidade e programação ganham um peso diferente. Ok, é importante deixar uma coisa bem clara. Hoje, o Drex que está sendo testado é o de atacado. Ele está rodando lá entre os bancos. O ponto, a grande questão filosófica que a gente precisa discutir não é sobre o que ele é hoje, é sobre o que ele pode e talvez vá se tornar uma ferramenta de varejo, um dinheiro programável na mão de cada um de nós. E quando a gente pensa nessa possibilidade, a gente começa a enxergar uma mudança, talvez uma das maiores mudanças históricas na relação de poder. Uma mudança no triângulo entre o Estado, o dinheiro e a pessoa. Pensa bem, qual sempre foi o grande poder do Estado sobre o dinheiro? A emissão, certo? O poder de criar a moeda. O que o dinheiro programável traz para a mesa é um segundo nível. Um poder inédito. Não é mais só o poder de criar, mas o poder de controlar o uso de cada centavo. É uma fronteira de poder que nunca foi cruzada antes. E essa frase, ela resume perfeitamente o desconforto. Imagina só, a mesma entidade que já arrecada impostos, agora com a capacidade de dizer esse dinheiro aqui só pode ser gasto com isso ou não pode ser gasto com aquilo. Isso abre uma discussão gigantesca sobre o que é de fato liberdade econômica. O que nos traz de volta para aquela questão da tecnologia. Ué, se o projeto começou em blockchain, por que mudar de ideia no meio do caminho? A resposta, ao que tudo indica, revela um choque de interesses, um conflito entre o que se quer alcançar e a ferramenta que se estava usando. Porque, vamos lá, qual é a grande promessa da blockchain? Em uma palavra, transparência. É uma rede descentralizada, aberta, onde as transações, mesmo que criptografadas, formam um registro público. Qualquer um pode auditar o fluxo de valores.
A arquitetura dela foi pensada para ser aberta, não para ser secreta. Aí fica a pergunta no ar. Será que esse nível de transparência, essa ideia de que todo mundo pode ver o que está acontecendo, será que isso é confortável para uma instituição central como um banco central? A decisão de procurar outra tecnologia, mais fechada, mais controlada. Bom, parece que já responde essa pergunta, não é? E no fim das contas, tudo isso deságua num grande dilema. A escolha que essa tecnologia coloca na nossa frente, ela não é sobre qual sistema é mais rápido ou mais barato, a escolha é filosófica, é sobre que tipo de futuro, que tipo de sociedade a gente quer ter. Porque o debate se resume a uma balança. De um lado da balança, você tem a promessa de eficiência, de segurança, de um controle maior sobre a economia. E do outro lado, do outro lado está o risco de perder a autonomia, de perder a privacidade sobre a coisa mais básica, como cada um de nós decide usar o próprio dinheiro. A tecnologia, ela não vai parar de avançar. As regras do jogo estão sendo escritas agora. Mas a pergunta que vai ficar, e que a gente precisa começar a se fazer hoje, é essa. Nessa busca por um sistema supostamente mais eficiente, qual o preço que estamos dispostos a pagar em liberdade? Onde, exatamente onde, a gente desenha a linha no chão, separando a eficiência do controle?